Oi, amigos, tudo bem? Hoje eu queria bater um super papo com vocês, atualizações, aprendizados e tudo mais. Semana passada não teve vlog, eu senti muita falta, então estamos aqui para papear, tá? Julho foi um mês particularmente muito desafiador, porque eu tive que lidar com muitas dificuldades que eu tenho comigo mesma. Uma delas é lidar com descontrole. Lidar com coisas que eu não posso controlar, eu só consigo controlar o sentimento que eu tenho sobre aquilo, mas não consigo controlar a situação. E isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, que eu venho conversando muito em terapia, inclusive, porque quando me sai do meu controle eu fico muito ansiosa. Então, isso foi uma das coisas que eu tive que lidar muito nesse último mês. E a segunda coisa muito importante é lidar com as minhas escolhas. Entendeu? Todo mundo fala sobre a dificuldade de você tomar uma decisão. Eu também falo sobre isso. É muito difícil você tomar uma decisão muito importante. É necessário, mas é muito complicado. Venhamos e convenhamos. Só que pouca gente fala sobre a sustentação dessa escolha, que é muito complicado também. É um processo. Então eu também tive que lidar sobre isso. Então, pegando todo esse gancho, queria falar sobre o big acontecimento, o último big acontecimento da minha vida, que foi muito, muito grande pra mim, que foi o meu pedido de demissão da empresa que eu trabalhava há quase 4 anos. Foi uma situação bem complicada, porque pedir demissão já não é uma coisa muito fácil, né? E ainda mais quando você pede demissão pra sustentar uma coisa que você quer muito. Então, meio que um tiro no escuro, mas super necessário, que você fica entre lá e cá. Você sabe que é uma boa decisão, mas você fica muito confuso. E aí você sabe que você tem um sonho ali e que se você sair daqui, você vai conquistar mais rápido, mas ao mesmo tempo você tenta deixar tudo certinho. Enfim, gente, uma confusão danada. E esse foi o meu julho. Então, assim, esse big acontecimento que me fez passar por todas essas dificuldades, né, sobre lidar com essas dificuldades, que foi muito bom pra mim, mas ao mesmo tempo é muito complicado. A gente fica mal em alguns momentos, né? Então foi um mês complicadinho, mas foi um mês que eu consegui fazer muita coisa. Foi um mês de muita coragem. E uma das coisas que eu ouvi muito no último ano foi que eu tinha que ter mais coragem, que eu tinha que confiar mais em mim, confiar nas minhas decisões e acreditar mais no meu potencial. Eu ouvi muito isso ano passado e eu comecei o ano prometendo que eu não ia ouvir esse ano tanto quanto eu ouvi no ano passado. Então, julho foi um mês, foi a metade do ano e um mês que eu vi meu potencial na coragem, entendeu? Eu vi que eu podia ser corajosa. E enfim, é muito estranho pensar que um mês que foi tão desafiador para eu lidar com muitas das minhas emoções, eu fiquei muito ansiosa, eu fui muito corajosa. Eu vou contextualizar um pouquinho do motivo da minha saída. Eu trabalhei quase 4 anos com uma área muito legal, uma área muito promissora. Eu acredito muito nessa área. É uma área que eu nunca pensei que eu fosse trabalhar e que no final das contas eu fiquei muito boa nisso. E eu me orgulho de dizer isso porque eu me esforcei muito, aprendi muito e me tornei boa naquilo. Eu trabalhava com tráfego pago, então tinha muitas análises, análise de dados, ao mesmo tempo eu era muito operacional. E eu nunca trabalhei com isso, eu sempre trabalhei mais na área criativa. Então já trabalhei como social media, como produtora de conteúdo, para quem não sabe, eu sou publicitária. Como produtora de conteúdo, a parte de marketing, comunicação, mas nunca com tanta análise e uma parte tão operacional. Isso foi muito bom para mim, eu amadureci muito mesmo, aprendi coisas que eu nunca imaginei que eu fosse aprender e que eu com certeza vou usar muito. Aprendi a ser uma pessoa mais racional, uma pessoa mais analítica, e aí isso aqui eu tô trazendo muito pro pessoal também. Eu sempre fui muito avoada, muito sonhadora, muito emocional, e isso não é ruim, mas me faltava um pouco desse racional, dessa parte analítica que eu construí muito nesses 4 anos. Então, aprendi muito. Só que sabe quando você tem aquele sentimento de, cara, eu podia muito mais. Com as minhas habilidades, com as coisas que eu gosto, com as coisas que eu sonho, eu poderia muito mais. E isso estava no meu coração há um tempo já. Parecia que eu já não me cabia mais ali.
E para além desse não caber mais na área, né, de ser uma área muito operacional para uma pessoa que se considera muito criativa, eu também esqueci muito de fazer a manutenção de mim mesma. Então, eu deixei de fazer as coisas que eu gostava, eu nunca tinha tempo para fazer as coisas que eu gostava, de botar os projetos que eu sempre quis para frente. Eu esqueci de mim nesse meio tempo. E aí uma coisa que eu não cabia mais começou a me fazer mal porque eu não fazia manutenção de mim. Deu para entender mais ou menos? Bom, finalizamos esse primeiro big acontecimento. Além dele, né, tiveram coisas muito legais. Eu voltei aqui com o canal, voltei a produzir vídeo pro TikTok, que eu ainda tô meio lá, meio cá, ainda um pouco confusa com nicho. Eu adoro o YouTube porque ele tem muito essa cara de eu e você, né? E, enfim, eu posso falar um pouquinho sobre tudo aqui. Lá eu ainda fico meio assim, e tem muito da cobrança também de trabalhar com isso, e aí eu acho que eu tenho que já começar com tudo perfeito, nicho criado, tal, tal, tal. Por isso que eu ainda não engatei firme nas outras redes sociais, né? TikTok e Instagram. Mas voltei aqui com um canal que um dia me deixou muito feliz. Tô com super planos agora para agosto. Então as coisas estão fluindo muito bem, sabe? Eu tenho duas empresas projeto, assim, que eu tô botando pra frente. Uma é a Milo, que é a minha empresa de bolsas, ecobags, eu amo muito ela. E a outra é a Encucadinhos, que é a minha empresa de cookies. Eu adoro, gente, cozinhar e tudo mais. Inclusive, isso é uma coisa que eu gosto bastante, que eu não fazia com tanta frequência e que eu voltei a fazer. Eu falei um pouquinho sobre a coragem que eu precisei ter, né? Que eu tive que tirar coragem de não sei aonde, porque eu nunca me considerei uma pessoa muito corajosa. Pelo contrário, eu me sentia meio medrosa, assim. E me faltava culhão pra fazer certas coisas, sabe? Meter o louco, que todo mundo fala. Às vezes falta pra gente meter o louco e tava me faltando essa coragem toda. E foi uma coisa que eu fiquei muito feliz porque aconteceu ali em julho, né? Na verdade tem acontecido há um tempinho, mas julho foi ali o final, né? A coragem final ali pra fazer as coisas acontecerem aqui desse lado. Então temos aí alguns acontecimentos. Mas agora eu queria falar um pouquinho sobre os aprendizados. Vamos lá? Bom que eu contei acontecimento, contei tudo, e agora eu vou, pá, uma reflexão, espero que vocês não estejam confusos, me dar esse feedback. A reflexão que me veio muito na cabeça nesses últimos dias, assim, principalmente pensando na quantidade de coisas que eu fiz que eu não imaginei que eu pudesse fazer, não só esse mês, mas todos esses últimos anos, e o quanto que eu poderia ter feito mais manutenção de mim, eu tava refletindo sobre o tanto que a gente ainda tem para se conhecer. E aí eu vou contar uma história que eu acho que vai dar pra contextualizar aqui o que eu quero dizer. Quando eu era mais nova, bem mais nova, eu acho que eu não tava nem no ensino médio ainda, eu participei de um grupo de mocidade e aí a mediadora fez a seguinte pergunta pra mim: Tasta, você acha que você se conhece? Você se conhece? E aí eu, super segura de mim, falei: claro, eu vivo dentro da minha cabeça. Eu vivo comigo todos os dias. Eu me conheço muito bem, eu sou a pessoa que mais me conhece. E eu falei isso muito segura. E aí passou para um outro rapaz que era mais velho que eu e ela fez a mesma pergunta para ele: Você se conhece? E aí ele respondeu: Não o suficiente. E eu nunca entendi, amor. E aí eu fiquei muito. Gente, isso nunca saiu da minha cabeça. Eu fiquei muito tempo pensando nisso. E quando eu era mais nova, eu ficava assim, gente, como que ele não se conhece? Que isso? A gente sempre se conhece. A gente se conhece muito. E aí foi passando os anos, e de vez em quando essa história vem na minha cabeça, e eu fico pensando que a gente sempre tem mais a aprender sobre nós mesmos. Sempre. E isso tudo vai vir de acordo com o que está acontecendo na sua vida. E aí, nos últimos dias, eu fiquei pensando: nossa, eu tenho muito para me conhecer ainda. E porque às vezes a gente vai se perder no que a gente já conhece, a gente precisa conhecer mais e a gente vai voltar a se conhecer, e aí depois a gente vai se conhecer um pouquinho mais. E eu fiquei, gente, que loucura ser adulto. Dito isto, eu acho que eu gostaria de finalizar. E aí eu gostaria de finalizar dizendo que olha pra dentro, sempre vai ter uma coisinha ali pra você pegar, pra você entender, pra você reparar em você mesmo. Se entende. Escute seu coração. Isso parece muito clichê, mas funciona muito. Escute seu coração e eu acho que isso vai fazer muito parte das suas decisões, sabe? Tem feito muito parte das minhas e às vezes eu fico, gente, coisa clichê, não sei o quê.
mas funciona de verdade. E por último, eu queria te falar uma coisa que eu falaria para todos os meus amigos. Recomece quantas vezes forem necessárias. E é muito difícil, é muito complicado. O que na vida adulta não é? Que é isso? Mas, às vezes, vai ser muito necessário para você crescer muito. E aí, um ensinamento que eu sempre carrego de uma outra psicóloga que eu tive é: às vezes você precisa dar um passo para trás para dar três para frente. Às vezes, a sua decisão vai fazer você ir um pouquinho para trás, mas vai te dar um super salto. Eu tava num emprego super estável, um emprego que muita gente olhar para mim e falar assim: você tá maluca de sair, você tá doida? Um emprego confortável, eu trabalhava de home office, tinha muitos pontos positivos, mas não tava me fazendo bem mais. Eu posso dizer que eu dei um passo para trás, mas eu também posso te dizer que eu vou dar três para frente. Então, assim, se for necessário, se vai te fazer bem, se o lugar que você tá não te cabe mais, se você sabe que você saindo de lá você consegue construir muito mais, vai, recomeça. No medo mesmo, tá? Porque eu tô apavorada, amor. Fiquei apavorada, fica apavorada, a gente tá no eterno apavoro. Mas a gente tá fazendo, a gente tá agindo. Eu espero muito que esse vídeo não tenha ficado confuso, gente. Que isso? Isso aqui é pra você, tá? Você também. E aí? E eu espero que eu tenha compartilhado um pouquinho da minha experiência com você e te ajudado de alguma forma. Eu amei o nosso papo, tá? Tô ansiosa pro outro dia. Beijo.